Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alexandre Moitinho, eu sou assessor de imprensa do Corém São Paulo. A gente realiza hoje a nossa última transmissão dentro das celebrações do Setembro Amarelo, que é o mês mundial de combate ao suicídio. Essa iniciativa faz parte de uma série de ações que o Conselho realiza ao longo dos anos. E esse ano a gente focou todas as nossas divulgações sobre o atendimento, sobre a saúde mental do profissional de enfermagem que está no atendimento aos pacientes em combate à pandemia do novo coronavírus. A luta dos profissionais de enfermagem por uma saúde mental de qualidade não precisa ser solitária. E por isso, hoje, a gente convidou a Roberta Zlokovic de Alcântara, que é a chefe técnica da subseção São José dos Campos, para conversar um pouco com a gente. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Alexandre. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E para falar de um tema que é tão importante, né, que é dentro do Setembro Amarelo e também relacionado à comunicação, que é um tema que eu gosto muito. Além de ser enfermeira, né, sou enfermeira, sou fiscal do Conselho desde 2008, atuo como chefe técnica, né, na subseção de São José dos Campos. Então, já há 12 anos, né, que eu trabalho nesse serviço. São José dos Campos fica a 100 quilômetros de São Paulo, para o pessoal que está assistindo aí, para saber onde é que nós estamos dentro do estado. E quando o Alexandre fez o convite, né, para fazer uma palestra dentro dessa programação de palestras do Setembro Amarelo, eu pensei na comunicação, né, como uma ferramenta para a preservação da vida e trazer um pouquinho para vocês sobre a comunicação não violenta, que é algo que eu já venho estudando há alguns anos, né? A comunicação violenta, ela apareceu na minha vida, assim, principalmente como uma ferramenta de trabalho, né, em reuniões de conciliação, e eu venho praticado bastante dentro de outras ações, né, de autodesenvolvimento que eu tenho praticado. Eu faço hoje pós-graduação em psicologia positiva. Então, eu gosto muito dessa área de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal. Então, podemos começar, Alexandre, aqui? Vou compartilhar a tela com vocês. Podemos sim, Roberta, por favor. Roberta, a gente vai acompanhando os comentários que forem pertinentes aqui ao tema que você vai abordar, e aí ao final da sua explicação a gente comenta, tá? Ok. Só fala para mim aí se tá tudo certinho. Tá aparecendo certinho. Okay. Tá perfeito, isso. Então, o intuito é esse mesmo, pessoal, que vocês interajam conosco e coloquem aí dúvidas, né? A gente vai focar aí no assunto, né, da comunicação. E o que a gente vai abordar hoje? Então, eu vou falar um pouquinho da importância da comunicação para quem está sofrendo. Quais as habilidades e comportamentos necessários para uma comunicação autêntica? A comunicação não violenta como ferramenta e filosofia de vida. Quais são os passos para a gente conseguir, né, falar dessa forma, né, fazer uma comunicação não violenta? Então, a gente vai entender um pouquinho mais o que é isso. E, no final, a gente vai fazer um exercício prático. Então, gostaria de convidá-los já a pegar aí rapidinho papel e caneta, quem tiver essa disponibilidade, para que vocês possam praticar. E como qualquer nova habilidade, né, pessoal, que a gente está aprendendo, leva tempo. Então, eu não tenho a pretensão, né, que vocês vão sair daqui hoje já entendendo completamente os passos, porque assim como foi comigo, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu comecei a estudar, né, sobre ela e eu comecei a perceber que demanda tempo, né? Então, tudo que a gente aprende, a gente precisa praticar e demanda um pouco mais de tempo, né? Bom, trazendo o tema da comunicação para o Setembro Amarelo, então, o Setembro Amarelo, ele traz, né, uma campanha que ele traz informação, ele traz luz à sociedade sobre um tema que ainda é tabu, né, que é o suicídio. Então, se a gente pensar hoje, né, esse dado, 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio, e é um dado muito alarmante, né? E se a gente ainda pensar que tem a pandemia, tem o isolamento social, se a gente pensar em nós, né, a categoria, os profissionais de enfermagem,
o que eles estão passando, né, o que vocês passam na ponta, nos atendimentos, então foi tudo, né, está sendo tudo muito assustador, né, e tudo isso mexe com a saúde mental. A gente vê que várias razões podem levar a pessoa a cometer o suicídio. E os transtornos mentais é muito comum, né, eles estarem presentes, mas nem sempre é regra. Uma pessoa que não tem transtorno mental, ela também pode pensar em suicídio, né? Então, o suicídio, ele não é uma doença, o suicídio é um ato onde a pessoa, no momento de desespero, de desesperança, de desilusão, de muita dor, ela decide por praticar o suicídio. E é aí que entra a comunicação, é aí que entra a importância da comunicação, porque falar sobre os seus sentimentos, né, no momento de crise, pode ajudar, né, essa pessoa que está nesse sofrimento a desistir da ideia. Então, o falar é algo que é utilizado, né, então eu trago aqui duas figuras que são do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um órgão, né, que trabalha justamente para atender essas pessoas que estão sofrendo, são voluntários, né, que trabalham para ouvir, né, fazer essa escuta empática, essa escuta amorosa, essa escuta sem julgamentos, para que essa pessoa seja aliviada desse sofrimento e não pense em algo como suicídio. Porque hoje a gente vê que 75% das vítimas, né, de suicídio, elas falam ou dão sinais de sua intenção e de sua dor. Então, é importante falar e é fundamental ouvir. O Corém São Paulo, junto com a UnoOeste, ele realizou uma pesquisa, né, relacionada, né, então, com o objetivo de saber como estava a saúde mental, como está a saúde mental dos profissionais de enfermagem durante a pandemia. E os resultados encontrados, inclusive eu convido vocês para sexta-feira assistirem também essa palestra que vai acontecer, os resultados apontam que 87% dos profissionais de enfermagem, eles apresentaram sintomas de burnout, entre outros, como vontade de chorar, apertos, desespero. Então, o que a gente percebe? Que a classe, né, a categoria de enfermagem está sendo muito afetada. Com todos os problemas que já existiam, a pandemia ela trouxe mais problemas. Então, a mensagem, principalmente dessa pesquisa, não espere a pandemia passar para procurar ajuda. E aí eu venho trazer para vocês a comunicação não violenta como uma ferramenta para que essas situações elas possam ser um pouco mais amenizadas, né? Que você possa passar por isso de uma maneira um pouco menos, com menos sofrimento. Então, a comunicação para a preservação da vida, ela visa acolher sem criticar, ouvir quem está precisando ser profundamente escutado e também conseguir se expressar com autenticidade. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, e eu vou mostrar para vocês o que significa isso e como desenvolver essa prática, a gente não está falando de não dizer o que eu penso ou não expressar os meus sentimentos, mas sim expressá-los de uma maneira que o outro que vai ouvir, ele te compreenda, né? Ele não encare aquilo como uma acusação, ou como uma cobrança, ou como um julgamento. Então, se a gente trouxer um pouco para o nosso dia a dia, né? Se a gente pensa em comunicação, tanto ouvir como falar, a gente não foi ensinado a expressar os nossos sentimentos e a expressar o que a gente precisa. A gente não foi ensinado a ouvir o outro da forma como o outro precisa. Então, se você pensar em alguma situação de conflito, que principalmente são as situações mais difíceis, né? Então, pode ser dentro de casa, entre relacionamento de casais, entre relacionamentos entre pais e filhos. Quais são os problemas que hoje tem de comunicação? No ambiente de trabalho, todos conseguem se comunicar da melhor forma possível ou não? Existe uma escuta? Não existe? Eu consigo falar o que eu penso? De que forma que eu estou falando? Então, como você pode ser um melhor ouvinte? E você já sentiu dificuldades em se comunicar de forma aberta? Vocês podem até ir comentando aí, que depois a gente
o Alexandre fala para a gente também esses comentários. Então, como construir pontes ao invés de muros? Porque muitas vezes a comunicação, da maneira como ela começa, eu já faço um muro entre aquela pessoa. Eu não promovo uma comunicação que gera conexão. Então, quando eu falo de uma técnica nova, um jeito novo de se comunicar, eu estou dizendo que eu vou criar um espaço, eu estou dizendo que eu vou construir uma ponte até o outro, eu quero saber, eu quero entender o que está acontecendo com o outro, e eu também quero que ele saiba o que está acontecendo comigo. Então, tem uma frase de um poeta que se chama Rumi, que ele fala que para além das ideias de certo e errado, existe um campo, e eu me encontrarei com você lá. Então, é justamente esse campo que a gente quer estar quando a gente conversa com alguém, quando a gente se comunica com alguém. A gente quer um espaço, onde eu posso colocar as minhas ideias, os meus sentimentos, dizer o que eu preciso e também que eu possa ouvir. Porque se não tiver esse espaço, se eu já for para esse pensamento dual, se é certo ou se é errado, se eu já quero colocar essas etiquetas, esses rótulos, eu não possibilito uma comunicação que gere valor, que agregue e que atenda, né, algo que é importante para mim na minha vida. E para a gente desenvolver esse tipo de comunicação, né, esse tipo de habilidade, né, na comunicação, eu preciso desenvolver uma série de comportamentos, né, e de habilidades mesmo, para que eu possa fazer essa comunicação de uma forma mais autêntica. A primeira coisa, eu ordenei aqui essas habilidades, gente, mas elas meio que é um pacote tudo junto, não é a primeira, segunda, terceira, tá? Então, eu vou apresentando de uma forma aleatória, mas é um conjunto. Vocês pensem que é como se fosse uma mala de ferramentas. Então, são todas as ferramentas que eu preciso para começar uma comunicação. Então, eu nem estou na técnica ainda da comunicação não violenta, eu estou primeiro no preparo. Então, esse preparo, quando eu vou fazer uma comunicação, seja para ouvir alguém que está sofrendo, seja para desabafar, seja para falar algo que me incomoda, eu preciso da intenção. O que é a intenção? É a vontade, a disposição de fazer aquilo, é a disposição de estar ali. Porque eu também preciso ser gentil comigo e me respeitar quando não dá. Porque às vezes vocês vão perceber isso. Não, eu tenho problema com aquela pessoa e eu não quero falar com ela. Gente, isso também é possível. Você também precisa de um tempo, você precisa também entender o que está se passando. E a gente vai ver que a comunicação não violenta, já vou até adiantando aqui, que ela tem 4 passos, os 3 primeiros passos, eles acontecem internamente. Então, até esse tempo, eu vou precisar para poder entender o que está acontecendo comigo. Então, a primeira coisa é a intenção. Ok, eu tenho essa intenção, eu vou dar o apoio, eu quero abrir esse espaço, né? Quero ir para esse campo onde a gente vai poder colocar nossas ideias e conversar. Segunda questão, suspender os julgamentos. Gente, julgamento está para o ser humano como o ar que a gente respira. Então, quando eu coloco aqui suspender julgamentos, entenda que são os julgamentos morais, desculpa, os julgamentos moralizadores. Então, aquele julgamento onde eu quero passar pela minha régua, passar pelo meu filtro, passar pela minha lente e dizer se a pessoa está certa ou está errada e colocar para ela o que ela deve fazer. Então, a partir do momento que eu começo a julgar a pessoa, nossa, mas ela faz assim, nossa, mas ela está errada, eu estou julgando, né? Então, é diferente de um julgamento, que é aquele julgamento que já do ser humano. Eu preciso realmente entender as situações, se elas são boas ou ruins, se aquilo agrega ou não na minha vida, se eu gosto ou não gosto. Então, isso também é normal, né? O que eu não posso fazer neste momento para gerar uma conexão é querer impor algum tipo de julgamento de certo e errado, essa dualidade para a pessoa que está ali comigo tendo esse contato. Outra questão é ter curiosidade. Então, nessa figura, você vê que as personagens trocam o binóculo. Então, ter curiosidade, porque o que a gente faz normalmente?
eu quero imaginar o que está dentro da cabeça da pessoa, eu nem quero, eu imagino, eu imagino que ela hoje passou ali, não me deu bom dia, que ela está com raiva de mim. Eu imagino que eu fiz alguma coisa. Eu imagino. Então, a gente sempre fica nessa imaginação. Então, o mais importante é eu começar a perceber que eu preciso ter curiosidade. Eu não sei de nada a respeito do outro, a não ser que ele me diga. Mesmo que eu queira imaginar, aquilo não vai ser a realidade. Né? Vai ser só uma imaginação, vai ficar só ali no campo da imaginação. Então, a curiosidade de realmente entender o que se passa no outro é necessário para a gente ter uma comunicação autêntica. Outra questão é a presença, atenção plena, que também a gente chama de mindfulness, quando eu tenho contato com o outro. Então, nessa figura, você vê o pensamento do cão, é um pensamento que é atenção plena. Ele está ali vendo o fato, as árvores, o sol. Já o ser humano, como está? Com a cabeça cheia de coisa. Então, se eu vou num contato com o outro, e eu estou pensando um monte de coisa e não estou prestando atenção nele, isso já vai influenciar, né, esse contato com o outro. Então, muitas vezes, quantas vezes você não se pega conversando com a pessoa e você já está formulando as respostas que você vai dar se você nem terminou de ouvir. Mas ela está falando isso, vou falar isso aqui. Então, isso é muito normal. Então, a gente tem que estar atento. E assim, você não vai conseguir parar seus pensamentos. Eu estou praticando mindfulness, então eu percebo que essa prática, né, essa atenção ao momento presente que a gente precisa fazer, ela realmente é um treino, porque a nossa mente, ela é como uma antena, então ela está o tempo todo captando tudo que está no ambiente e ainda tem os nossos pensamentos, né, que a gente vai para o passado, a gente vai para o futuro, então a gente está o tempo todo pensando. Então, para eu me concentrar no aqui e agora, exige um esforço e que eu perceba que existe essa distração. Então, se eu estou falando com você, né, ou se você está aqui me ouvindo e você pensa em outra coisa, você vai perceber que você se distraiu e vai voltar a sua atenção para mim. Vai perceber que você distraiu e vai voltar. Então, essa intenção, né, essa vontade de estar conectado, estar presente, com atenção plena, muda as relações. Tentem fazer isso. Cheguem na casa de vocês, hoje, ou se já estiverem em casa, durante o jantar, jantem com atenção plena. Percebam a pessoa que está junto com você, sem pensar em nada. Tira o celular, esquece qualquer distração, tenha atenção plena. Você vai perceber coisas impressionantes que você não percebia antes, né? Então, a gente vai saindo desse automático, saindo dessa reação. Eu só reajo. Não. Eu vou sair do automático para eu conseguir entender o que está acontecendo naquele momento. Empatia. Gente, empatia, não sei se vocês já ouviram falar, mas a empatia é uma das habilidades, né, comportamentais do século XXI. Então, a empatia, a gente tem as habilidades técnicas, né, desejadas nos profissionais, mas a empatia é uma habilidade emocional, né, sociocomportamental, muito importante, né, nos relacionamentos de hoje. E quando eu comecei a estudar empatia, eu percebi que eu tinha um conceito equivocado, né, sobre empatia, porque eu entendia, e aí era por isso que era difícil eu perceber se eu era empático ou não, mas eu achava que empatia era eu me colocar no lugar do outro. Então, se alguém chegasse para mim e contasse sobre uma dor, uma situação que ela estava passando, nem sempre eu conseguia me colocar no lugar da pessoa, porque eu nunca passei por aquilo. Né? Então, não sei, se chega, né, o profissional de enfermagem vai atender um morador de rua, você não consegue se colocar no lugar dele se você nunca foi um morador de rua, né? Então, nem sempre empatia é aquilo que fala de calçar o sapato do outro. Eu posso calçar o sapato do outro, mas se meu pé for menor, não vai apertar, né? Então, é muito complicado esse conceito de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, quando os autores que a gente vem estudando, né, que eu venho estudando sobre comunicação, a gente vê que empatia é estar ao lado do outro, é você se conectar com os sentimentos do outro. Então, dentro de você, você pode não ter passado pelo que a pessoa passou, mas você sabe o que é sentir tristeza, você sabe o que é sentir dor, você sabe, de repente, o que é ter perdas, né? Então, é você se conectar, estar junto,
né? Então, empatia é você estar na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa, né? Então, a empatia, ela nos convida a esvaziar a mente e escutar os outros com todo o nosso ser. Então, é muito mais a presença, é aquele interesse, né? O interesse genuíno de entender o outro, né? Entender quais são aqueles sentimentos, estar ali para o outro. Teresa Wiseman é uma estudante de enfermagem, era uma estudante de enfermagem, né, em 1996, já deve ser enfermeira formada hoje, mas em 96 ela fez um trabalho sobre empatia, que a Brené Brown, que é uma pesquisadora e autora que eu gosto muito, ela descreveu no livro dela, A Coragem para Liderar, que são os atributos da empatia. Então, esse trabalho da Teresa, ele visava pesquisar várias profissões que tinham como necessidade o contato humano e a conexão humana. E aí ela verificou, né, que para isso precisava, né, esse profissional precisava desenvolver a empatia. Então, a empatia tem alguns atributos, como enxergar o ponto de vista do outro, porque todo mundo tem seu ponto de vista. Mesmo que você esteja sentado aqui do meu lado, você vai ver de uma perspectiva e eu vou ver do outro. Então, a gente sempre vai ter dois pontos de vista entre duas pessoas, né? Então, também não julgar as pessoas, entender os sentimentos da outra pessoa, comunicar o que entendeu desses sentimentos. Então, volta aí a questão da curiosidade, não intuir que você entendeu, você pergunta, confirma se é isso mesmo, até para que a pessoa possa sentir que você está ali nessa conexão. E atenção plena durante a conversa, aos sentimentos e às emoções, ou seja, tudo isso que está acontecendo. Então, empatia na prática é mais ou menos o seguinte: a pessoa está ali no fundo do poço, então, empatia na prática é você descer, você pega uma escadinha, desce até esse fundo do poço, fica ali do lado da pessoa e diz para ela: eu sei como é estar aí. Você não está sozinho, conte comigo. Não é empatia, não é você olhar lá de cima do poço e falar: puxa, que pena, você caiu no poço, ai, deve ser muito triste. Isso não é empatia. Empatia é estar junto. Empatia não é você dizer: poxa, como é que você foi cair aí? Ah, mas você caiu no poço, pelo menos você não quebrou a perna. Ah, você caiu no poço, pelo menos você está vivo. Isso não é empatia. E aí a gente já entra nos obstáculos dessa escuta empática. Então, se eu quero acabar com uma conversa logo de início, talvez não acabar com uma conversa, mas não proporcionar uma conexão, né, que desenvolva ali. Então, se a gente trouxer para uma pessoa que está em profundo sofrimento, se eu quiser ali já cortar, que ela continue falando o que ela sente, qualquer uma desses obstáculos que eu utilizar vai cortar a conversa. Então, por exemplo, nessa figura, o personagem que é o lobo, que é ali do meio, ele diz: não aguento mais, ninguém me escuta. Cada personagem desse vai agir com o obstáculo da escuta empática. Então, vai ter ali a raposa que vai aconselhar. Então, ela vai dizer assim: ah, você deveria se afirmar mais. Você tem que procurar um psicólogo. Então, ela já aconselhou ali. Aí o gato que está do lado da raposa vai dizer que ele vai negar. Ah, isso não é nada, já vai passar. A coruja, ela vai começar a fazer um monte de pergunta. Ah, você não aguenta mais, ninguém te escuta, mas em que situação? Mesmo em grupos? Mas quem? Então, ela não vai ali ter aquela conexão com o sentimento da pessoa. O cachorro que está do lado da girafa, ele vai diagnosticar. Aí ele vai falar assim: nossa, você é muito tímido. Eu acho que o problema deve vir da sua mãe. E o urso, né, ele vai começar a falar de si mesmo. Ah, então isso me lembra quando eu era pequeno, é muito parecido. Ele conta toda a história, começa a falar de si, daí você vai falar assim: nossa, mas eu estava falando de mim, agora você está falando de você, enfim. E aí, qual que seria o comportamento de uma escuta empática? Então, dentro dessa figura, seria a figura da girafa, né, que o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele usa a girafa como símbolo. Por quê? Porque a girafa, ela é o animal que tem o maior coração,
né, de todos os animais, e ela, com o pescoço longo, ela consegue ver longe, né, ela enxerga distante, então ele colocou isso como uma simbologia. Então a girafa, ela vai investigar o que está acontecendo ali, ela vai se conectar com o sentimento e a necessidade dessa pessoa que está sofrendo. Então vai falar, nossa, você está irritado porque você tem necessidade de escuta e consideração, é isso? Então ela vai pesquisar e a pessoa vai conseguir dizer se sim ou se não, né? Então isso é ter empatia. Outra habilidade, né, e comportamento que a gente precisa ter num contato com o outro seria a compaixão. Então, a compaixão é a compreensão do estado emocional do outro e o desejo de fazer algo para aliviar o sofrimento ali existente. Então, é diferente de pena, né? Quando eu tenho pena de alguém, eu só tenho pena, eu tenho, poxa vida, pessoa, eu compreendo que ela está sofrendo. Mas a compaixão, ela é muito mais que isso, porque a compaixão é um desejo de fazer algo para aliviar o sofrimento ali existente. Outra característica seria o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é fundamental nesse processo, porque a gente vai ver, como eu já te falei anteriormente, vários passos da comunicação não violenta, elas se dão internamente. Então, às vezes é muito difícil, porque eu preciso virar a câmera para dentro e olhar para mim, né, para poder entender o que está se passando no meu interior, para que eu possa ter determinadas percepções e decidir como que eu vou reagir. Então, eu preciso do autoconhecimento para observar e reconhecer meus sentimentos, minhas emoções, minhas necessidades. E agora a gente vai entrar na comunicação não violenta propriamente dita. Alexandre, tem algum comentário aí que você queira passar para mim? Tem um comentário, Roberta. A Daniela Alves, ela falou que essa semana ela estava se sentindo mal e ela percebeu que era por passar por dificuldades de comunicação. Sim. Com a experiência, né, que eu tenho no conselho, pessoal, o que eu percebo, né? Até mesmo antes do conselho, acho que até das outras experiências profissionais que eu já tive, que principalmente no ambiente de trabalho, como a gente precisa se comunicar melhor. E aí, Daniela, você vai perceber, e eu espero que sim, né, que a comunicação não violenta, ela seja um caminho para que você possa conseguir dizer o que você sente, dependendo do que aconteceu, e dizer o que você precisa, para quem for, né, o caso, né, a gente não sabe a situação. Mas eu percebi, pelo menos para a minha vida, que a comunicação não violenta, ela vem trazendo essa possibilidade de que os problemas de comunicação sejam minimizados, né? Porque você não precisa que a outra pessoa saiba da técnica. Você começa fazendo e já você vai perceber que já tem diferença. É verdade. Roberto, estava fazendo umas anotações aqui, né, para comentar com você. Uma coisa que eu achei curiosa, que você fala ali na presença da atenção plena, né, de a gente focar a atenção no que está realizando. Eu acho que isso até é uma atitude que combate até a ansiedade, né? Porque quando a gente Sim. tá a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue focar, a gente se sente ansioso porque não consegue dar solução para tudo que a gente quer resolver ao mesmo tempo, né? Sim, bom, sim, exatamente, porque a atenção plena, né, quando a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo, né, no momento presente, e a gente começa a observar os nossos pensamentos, o que a gente percebe? Que são só pensamentos. Os nossos pensamentos não são a realidade, não são o aqui e agora. Se você pensar no aqui e agora, o que temos aqui agora? Eu estou aqui sentada conversando com você, então, se minha cabeça estiver lá no futuro ou ruminando problemas do passado, isso pode me causar uma ansiedade se eu ficar muito no futuro, ou pode me causar uma depressão se eu ficar muito com problemas do passado. Então, a atenção plena, ela te dá essa percepção dos seus padrões mentais. Qual é a voz que fala dentro da minha cabeça? Né? Eu sou gentil comigo mesmo ou eu só me detono? Nossa, você não vai conseguir, nossa. Então, a gente começa a observar quais são os nossos padrões mentais, porque todos temos, né? Então, é fundamental essa prática, eu, inclusive, recomendo, né? Que acho que todo mundo precisa e
é libertador quando você começa a se conhecer. Então, não é que você vai ser, o Buda, o monge, não vai mais ter problema. Não, não é isso. Mas você começa a entender o que acontece dentro de você. E aí você pode tomar decisões do que fazer a respeito. Com certeza. Então, vamos prosseguindo. Ops, espera. Espera aí, só um minutinho que travou aqui. Voltou a apresentação aí, Alexandre? Voltou sim, tá certinha. Então vamos lá, vamos então para a técnica da comunicação não violenta. Então eu venho sempre falando, né, repetindo durante a apresentação, que não é só uma ferramenta. Não entendam a comunicação não violenta como um passo a passo que você vai fazer dessa forma, porque a comunicação não violenta ela foi desenvolvida em 4 passos para facilitar a sua aplicação. Tá? Então, como que surgiu a comunicação não violenta? Então, ela foi desenvolvida, né, e criada, praticada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo dos Estados Unidos, que viveu entre 1934 e 2015. Quando na infância, né, ele sofreu muito preconceito e violência, então apesar de ter vindo de uma família extremamente amorosa, ele sofreu muita violência na escola, ele era judeu, então tinha muito preconceito, e aí ele não entendia como que dentro da casa dele, as pessoas que ele conhecia, os familiares eram tão compassivos, eram tão bondosos, e na rua tinha tanta violência. Então ele, muito intrigado, ele foi fazer psicologia, começou a estudar todas essas questões, e ele, né, chegou nessa linha da comunicação não violenta. Com a comunicação não violenta, o Marshall, ele deixou um legado de mediação de conflitos. Então, se vocês pesquisarem sobre a vida do Marshall Rosenberg, vocês vão ver que ele atuou na mediação de conflitos internacionais de guerra. Então, vocês imaginem, né, 2 países brigando, então tendo líderes que, assim, tinham raivas um país do outro, porque envolvia assassinatos de familiares, e ele conseguia chegar na mediação de conflitos. Então, isso é fichinha, às vezes, para os nossos problemas, se a gente puder fazer essa comparação, né? Mas é claro que a gente não vai medir aqui todo problema é problema, toda dor é dor para quem sente, né? Então, o Marshall, ele fundou o Centro de Comunicação Não Violenta, que é o cnvc.org, que até hoje existe. Ele forma, né, facilitadores de comunicação não violenta e desenvolve esse trabalho multiplicando, né, essa metodologia mundo afora. Aqui no Brasil, a gente também tem vários locais, né, eu já fiz um curso pelo Instituto CNV do Brasil, que é muito bom, entre outros vários institutos, né, que a gente vê que hoje em dia trabalham a questão da comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta é uma forma de construir relacionamentos sinceros e empáticos. Então, vou começar a chamar de CNV. E aí, quando eu comecei a estudar CNV, e teve uma palestra que eu fui fazer, uma pessoa falou assim, mas eu não sou violento me comunicar, eu não preciso disso, não preciso aprender a CNV porque eu não sou violento, né? Então, se a gente começar a pensar o que é, então, violência, né? O que o Marshall Rosenberg entendeu como violência? Mas antes da gente pensar em comportamentos, o que seria essa violência, né, da CNV, eu queria fazer uma pergunta para vocês, até se vocês quiserem responder aí para o Alexandre ver, depois a gente comenta o que deu mais. Então, em uma situação de conflito, como você se comporta? Então, pensa ali que aconteceu, puxa, uma situação muito complexa, complicada, como é que você reage? Você é aquela pessoa que se cala,
né? Então, sei lá, mediante uma injustiça no trabalho, algum conflito em casa, você é daquela pessoa que fica mais na sua, guarda para si, ou você é aquela pessoa que explode. Ai, não aguento raiva, eu falo mesmo, eu ponho tudo para fora. Qual é você, né, na situação de conflito? Como é você? Porque o que a gente percebe, né? Claro que vão ter vários tipos de comportamento, mas o que eu venho percebendo é que sempre esses dois, eles ficam no meio a meio. Ou as pessoas tendem a se calar, né? Então, a engolir e a criar ali dentro da própria cabeça, e aquilo vai ficando armazenado, ou a pessoa explode. Quando ela explode, normalmente o que acontece, gente? Gera o arrependimento, né? Porque muitas vezes ela vai reagir e reagir de uma forma não muito adequada, né? Dependendo das situações, e ela depois tem que arcar com aquelas consequências. Então, para onde vão os não ditos? O que a gente chama de não ditos? Quando você não fala o que pensa, sente e precisa. Então, esses não ditos, gente, eles vão ficando na nossa cabeça e forma ali aquele filme. Determinadas circunstâncias forma até uma série com várias temporadas, né? Então, aquele não dito, não sei o que. Quando você põe para fora, a pessoa fala assim: nossa, o que é isso? De tanto que você acumulou e não falou. Outra situação é quando você fala no calor da emoção e se arrepende. Então, tem aquela história, não sei se vocês já ouviram falar, da tábua e do prego, né? Então, cada reação que eu tenho no calor da emoção me arrependo é um prego que eu coloco na tábua. A hora que eu tiro esse prego, a tábua fica furada. Então, assim, por mais que eu peça desculpa, quanto mais prego eu vou colocando na tábua, chega uma hora que a tábua está toda furada. E aí, que relação que aguenta? Né? Então, a relação vai ficando tão desgastada que eu não consigo mais. Então, a comunicação não violenta, né, a CNV, ela vem trazer um pouco mais de luz, né, uma solução um pouco mais viável para eu trabalhar quando eu sou dessa parte, né, eu tenho esse comportamento de não dizer, e quando eu falo no calor da emoção e me arrependo. Então, o Marshall Rosenberg, ele define comunicação violenta aquela que traz um comportamento, né, ou comunicação que possam ser sentidos com raiva, desrespeito, discriminação, exclusão, competição, imposição, julgamento, culpa, ironias, negações de responsabilidades. Então, qualquer tipo de comunicação com esses elementos, que a pessoa vai se sentir o quê? Na defensiva, vai se sentir acusada, vai se sentir injustiçada. Então, isso não vai provocar conexão. E são comportamentos que eles podem, com o tempo, gerar discórdias e até mesmo uma violência física. Né? Então, chega um momento que acaba o respeito, chega um momento que acaba a paciência, chega um momento que as pessoas perdem a linha, né? Literalmente. Então, a partir de um comentário agressivo, é possível culpar-se, né? Então, você pode ter esse comportamento, puxa, nossa, eu não devia ter feito isso, ou a pessoa está chateada comigo, você traz para si, né? Então, você não analisa, você só se culpa. Ou você culpa o outro, a culpa é toda dele, nossa, acontece isso porque ele que faz, tal, você joga a culpa para o outro. Ou o que a comunicação não violenta quer trazer é que você, a partir de um comentário agressivo, você possa ouvir seus próprios sentimentos e necessidades e ouvir os sentimentos e necessidades do outro. Porque o que a gente percebe? Quando as pessoas elas conversam umas com as outras, elas não conseguem, e até porque a gente não foi treinado para isso, como eu já disse, a gente não consegue dizer o que a gente precisa. A gente vai fazer o quê? A gente vai reclamar, a gente vai culpar os outros, a gente vai julgar os outros, a gente vai, enfim, colocar a culpa na política, colocar a culpa no sistema, colocar a culpa na classe, enfim, a gente vai falar tudo menos o que eu preciso, menos como eu me sinto. Então, a partir do momento que as pessoas começam a conversar sobre o que elas precisam, isso acaba ficando muito mais fácil, né, encontrar maneiras de atender essas necessidades.
Então, os 4 componentes da CNV são observação, sentimento, necessidade e pedido. Vamos passar por cada uma delas. Observação. Observação é um retrato do fato. Então, pega a câmera fotográfica e tira uma foto da cena. Eu não vou trazer o passado, eu não vou trazer o que pode acontecer no futuro com aquilo, eu vou trazer o que aconteceu. Então, descreva o fato que lhe incomoda de forma objetiva, sem julgamentos ou juízo de valor, com atenção plena e de forma consciente. Então, atenção plena tenta separar o que é julgamento, né? Porque às vezes o nosso banco de dados, ou seja, a nossa história com aquela pessoa, a nossa história naquele contexto, tem tanta coisa que eu já não consigo separar o que é fato do que é julgamento, do que é banco de dados. Então, vou dar um exemplo. Um casal, a mulher chega para o marido e fala: você trabalha demais. Isso é fato, gente? Não, isso é um julgamento e ele pode interpretar isso como uma acusação. E ele já vai rebater. Ah, mas eu trabalho, lógico que eu trabalho, eu preciso colocar dinheiro em casa para sustentar a família. Já começa aí uma comunicação, né, truncada. Se ela observar o fato, qual é o fato? Ele trabalhou à noite, ele trabalhou todas as noites essa semana. Então, ao invés de falar você trabalha demais, que é algo vago, e com um julgamento, então trabalho demais ou trabalho de menos ou trabalho suficiente, ela julga que trabalha demais. Então, se eu trouxer o fato, você trabalhou todas as noites essa semana, esse é um fato, recortado, né, a foto com um fato bem específico. Sentimentos, identifique o sentimento que isso lhe causa. Então, os sentimentos, pessoal, são mensageiros das nossas necessidades. Então, a partir do momento que eu identifico esse fato, eu vou trabalhar com esse exemplo do marido e da mulher para ficar um pouquinho mais didático para vocês, o passo a passo. Então, se essa esposa, o sentimento que ela tem? Então, para identificar sentimento, essa segunda etapa, o sentimento e necessidade, segunda e terceira, eu considero as etapas mais difíceis do processo de CNV. É justamente a câmera virada para dentro, onde eu não tenho essa habilidade tão treinada de identificar o que acontece comigo mesmo. Então, eu vou identificar o que isso me causa. Então, num sentimento da esposa, várias coisas ela poderia estar sentindo naquele momento. Então, ela pode sentir tristeza, ela pode estar se sentindo infeliz, insegura, abandonada, solitária, magoada, vários sentimentos. Né? Então, ela vai identificar qual é o maior sentimento ali sobre esse fato, né, dele ter saído todas as noites para trabalhar e ela ter ficado ali em casa. E aí, uma dica, né, para a gente se conectar com esse sentimento, nossa, eu não consigo saber o que eu estou sentindo, né? A gente percebe que a gente precisa aumentar o nosso repertório. Então, se vocês colocarem aí na internet, lista de sentimentos CNV, vocês vão encontrar aí vários sentimentos. Quando a gente pensa em sentimento, o que a gente pensa? Feliz, triste, amor, ódio, muito básico, né? Então, se a gente vê essa lista imensa, o que a gente consegue trazer? A gente consegue trazer mais para a realidade o que realmente a gente está passando. Então, se, por exemplo, nesse caso, ela se sentiu solitária. Eu estou em pandemia, já fico o dia inteiro sozinha em casa, você saiu todas as noites para trabalhar. Então, você saiu todas as noites para trabalhar essa semana e eu me senti como solitária. Né? Então, já identificou o sentimento. Necessidades. Então, depois de identificar o fato, né, observar o fato, os sentimentos, vai para a necessidade. Eu estou sentindo aquilo porque eu preciso do quê? O que não está sendo atendido. Então, quando a gente fala em necessidades, a gente, né, o Marshall, ele se remete a outro psicólogo, que é o Maslow, é até muito conhecido da enfermagem, porque a gente também trabalha na teoria das necessidades humanas, onde todos os seres humanos possuem as mesmas necessidades, e isso traz em nós algo muito, que chega a ser muito comum, né, traz a nossa humanidade à tona,
porque eu preciso da mesma coisa que você, mas pode ser que estejamos em necessidades diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que está na base da pirâmide, ela está muito doente, acamada, então ela tem uma alta necessidade fisiológica. Então, ela precisa do quê? Ela precisa de cuidados, né? Porque ela precisa de saúde. Uma pessoa, por exemplo, que tem saúde, mas está desempregada, a necessidade dela de segurança está afetada. Né? Então, por quê? Porque ela precisa de necessidade de segurança, ela tem que ter um emprego, ela tem que ter uma casa para morar. Uma pessoa que tem saúde, que tem emprego, mas que tem um problema sério de relacionamento, ela está numa necessidade social, né? Uma necessidade de melhorar ali os relacionamentos. E quantas pessoas não adoecem muito também no trabalho por causa de relações, né, interpessoais. Então, as necessidades, elas são comuns a todos nós. Então, a gente precisa saber o que eu estou sentindo, qual é a necessidade que está afetada. Então, também o Marshall coloca que a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Então, ao invés de eu trazer o que eu estou sentindo e o que eu preciso, eu faço o que eu aponto, que foi o outro que fez tal coisa, que foi o outro que deixou de fazer. Então, eu não consigo olhar e realmente me conectar com o que eu sinto e com o que eu preciso. E realmente isso é difícil, mas é possível e exige prática. Assim como dos sentimentos, a gente também tem uma lista imensa de necessidades e isso enriquece o nosso vocabulário na hora da gente se conectar, né, se comunicar com o outro. Então, também recomendo que vocês baixem tanto a lista de necessidades quanto a lista de sentimentos para poder praticar a CNV. E aí, quando a gente fala que o meu sentimento, ele vai sempre de acordo com a necessidade, é mais ou menos isso. Aqui tem a figura, né, do lobinho ali tocando um instrumento. Então, uma criança que toca um instrumento barulhento, o meu sentimento, ele vai depender de qual é a necessidade que eu estou no momento. Então, se eu estou cansada, eu preciso de calma, aquele barulho do instrumento vai me deixar como? Irritada. Agora, se eu estou bem, eu quero brincar, aquele instrumento, ele vai me deixar o quê? Alegre, excitado, eu quero brincar com a criança, eu estou ali, estou tranquilo. Então, sempre pensem nisso. O sentimento, ele depende de qual é a minha necessidade. Então, por exemplo, um casal de namorados, o rapaz sai e a menina fica ligando o tempo todo. Se a pessoa quer liberdade, ela vai ficar o quê? Irritada. Pô, fica ligando toda hora. Agora, se a pessoa está carente, ela quer se sentir amada, ela vai falar assim, que legal, ela liga toda hora para saber como eu tô. Então, tudo vai depender da sua necessidade, né? Então, sua necessidade não é a sua ação, não é a sua ação que é a causa dos meus sentimentos, mas meus sentimentos provêm das minhas necessidades. Então, a gente vê que além de todas aquelas habilidades, comportamentos que eu já falei no início, a gente também tem a questão de olhar para si, da autorresponsabilidade, né, do que eu sinto. O que eu sinto é meu e não é seu. Então, se eu tenho ali um estímulo, o que é meu, porque depende da minha necessidade. E o quarto passo, que é o pedido. O pedido, você precisa expressar o que gostaria que o outro fizesse de forma clara, entendendo que o outro é livre para fazer ou não. Então, a CNV, ela também não vem trazer nenhuma fórmula mágica que eu vou conseguir tudo o que eu quero se eu aplicar a CNV. Nada disso. Então, eu vou dar a oportunidade da pessoa entender o que eu sinto, por que eu sinto e o que eu preciso, e o que eu gostaria que ela fizesse. E assim, gente, fica muito mais fácil, porque quantas vezes a gente quer que a pessoa adivinhe o que a gente está pensando? Mas a pessoa tinha que se tocar. Mas a pessoa, não é possível que a pessoa não saiba. Gente, não sabe. Se você não comunicar, a pessoa não sabe. É impossível. Você tem como adivinhar o que eu estou pensando agora? Você tem de adivinhar quais são as minhas necessidades? Não. Eu preciso dizer. Né? Então, a gente precisa desenvolver essa prática. Então, no caso da esposa, que um dia falou lá, você trabalha demais.
se ela falasse sem CNV, ela poderia falar: você trabalha demais, você tinha que trabalhar menos. O que o marido faz? O marido arruma um futebol 2 vezes por semana, está trabalhando menos, mas ele não está fazendo o que ela gostaria, porque ela não pediu. Né? Então, no caso desse exemplo, se ela falar, falando com CNV, essa semana você trabalhou todas as noites, eu me senti triste, né, porque eu precisava de companhia, eu precisava de cuidado. Na próxima semana, você pode ficar em casa 2 vezes e trabalhar 3, ou você pode trabalhar, enfim, menos. É essa negociação, é esse pedido, para que a pessoa entenda o que você precisa, tá? Então, o esquema básico, né, ele fica aí uma receitinha de bolo só para facilitar, né, essa fala, né, a utilização da CNV. Não precisa ser exatamente assim, desde que você consiga contemplar o máximo de elementos, né, tirando o julgamento, trazendo a responsabilidade para si do que você sente mediante a sua necessidade e fazendo pedidos de forma clara, objetiva e que a pessoa possa cumprir. Tá? Além de falar, né, com a CNV, eu também posso ouvir com a CNV. Então, como é que eu escuto com a CNV? Eu preciso, gente, fazer uma pergunta. Então, se a pessoa fala comigo, naquela da empatia, de estar junto, de estar atento, eu vou me conectar o quê? Com as emoções, eu vou me conectar com o que a pessoa está sentindo. Então, você está se sentindo triste porque você precisa de mais companhia? A pessoa vai dizer para você, não, não é nada disso, eu estou triste porque eu estou me sentindo frustrado porque eu não terminei o trabalho. Então, ela vai esclarecer para você o que ela está sentindo, mas quando a gente escuta, a gente precisa ter esse interesse e perguntar, né? Então, quando a gente escuta, o menos importante é falar, né? Então, quando a gente escuta, a gente precisa estar ali sem julgamentos, e quando eu faço essa conexão com a pessoa, eu tenho essa curiosidade. Então, aí um exemplo prático, só para a gente entender um pouquinho mais como é que fica essa conversa na CNV. Olhem para essa foto. O que vocês veem aí? Então, um homem e uma mulher numa mesa, provavelmente jantando ou almoçando. Ela tem uma taça de vinho na mão, olha para o lado, ele está ali no celular. O que pode estar acontecendo aí? Eu tenho certeza que se vocês colocarem aí no comentário, cada um vai dizer uma coisa. Eles brigaram, ele está no celular, sei lá, fazendo a reserva e ela está esperando, ele está reservando o cinema, ela está esperando. Gente, pode ser 1000 coisas. Se a gente pudesse abrir aqui e ficar, né, se a gente tivesse um grupo e cada um pudesse falar o que achou da figura, muitos seriam parecidos e outros seriam nada a ver, né, assim, nada a ver um com o outro. Então, cada um vai ter uma percepção. Se a gente pensar nesse casal, né, numa conversa, o que ele poderia dizer para ela? Percebi que durante o jantar você estava quieta. Olha a observação. Então, ele não falou, nossa, o que você está de mau humor? Você está sempre emburrada. Sempre que eu saio com você, então ele não está generalizando, ele está trazendo uma observação do fato. Percebi que durante o jantar você estava quieta. Você está chateada com algo do trabalho? Quer conversar a respeito? Então, o que ele está fazendo? Ele está investigando sentimentos e necessidades, ele não está generalizando, ele não está trazendo do banco de dados alguma briga, alguma situação, alguma questão que já aconteceu com os dois. E aí ela vai responder. Então, se ela responde com CNV, o que ela vai dizer? Ela vai falar ali o que está incomodando ela. Então, ela vai dizer assim: quando vejo você no celular enquanto eu falo, olha a observação. Então, ela não está falando que ele está deixando ela sozinha, que ele só pensa no celular, que ele só fica nas redes sociais, ela não está dizendo nada disso, ela está falando o que ela vê. Quando vejo você no celular enquanto eu falo, sinto-me incomodada. Então, ela trouxe o sentimento como ela está. Qual é a necessidade? Preciso de sua atenção enquanto estou falando. E qual vai ser o pedido? Você estaria disposto a deixar o celular durante o jantar para que eu possa te explicar minhas ideias? Então, vejam, um jantar que poderia terminar numa catástrofe, numa briga e num desentendimento,
às vezes você trazendo um pouco de calma, trazendo para esse espaço, tirando a questão, quem está certo, quem está errado, e você colocando realmente o que você sente, que você precisa, a outra pessoa entenda aquilo sem entender como uma agressão. Então, recapitulando, as habilidades, né? Então, intenção, suspender julgamentos, atenção plena, empatia, compaixão, autoconhecimento. E os 4 componentes da CNV: observação, sentimento, necessidade e pedido. E aí eu vou propor para vocês da gente fazer rapidamente um exercício, a gente já está indo para o final. Queria saber aí, Alexandre, tem alguma coisa, algum comentário que você queira fazer? Tem um comentário da Lúcia, que ela falou que em determinadas situações ela fica triste, acaba chorando por dias, mas que depois ela joga poeira e segue em frente. Tá. Então, Lúcia, assim, eu acho que a primeira coisa que, né, que a gente pode fazer nesses casos é investigar dentro de si o que causa, né? Quais são os pensamentos e julgamentos que estão na sua cabeça para você se sentir assim. Porque muitas vezes você precisa também, pode precisar de uma ajuda especializada, né? Pode precisar, aí, de repente, de um profissional com que você possa conversar, né? Para você poder entender o que está acontecendo com você. Isso é fundamental que você entenda. E quando a gente traz para si, né, nessa investigação dos sentimentos e das necessidades, eu preciso parar um pouquinho mesmo. A CNV não acontece de modo automático. Quando eu me relaciono com alguém ou eu tenho alguma questão, eu preciso dar uma pausazinha para eu entender o que está acontecendo. Isso deixa de ser automático. Então, se eu estou ouvindo algo ou aconteceu algo, eu preciso ali internalizar, olhar para dentro para perceber sentimentos, aquilo é bom ou ruim para mim, o que está acontecendo, do que eu preciso, por que eu estou me sentindo dessa forma. Então, essa pausa é necessária. Então, quando a gente fala lá do início, né, até quando eu citei da pesquisa dos profissionais de enfermagem, os profissionais que se encontram em sofrimento, e se você não consegue sair sozinha desse sofrimento, você precisa procurar ajuda. Né? Não tenho como procurar um profissional. Hoje tem instituições, inclusive que depois o Alexandre pode até dar os canais para nós, mas tem instituições que estão atendendo os profissionais de enfermagem que trabalham na pandemia, ou mesmo os que não trabalham, mas os que estão sentindo. Então, eu acho que procurar ajuda é fundamental. Tá? Bom, então, nesse exercício, eu gostaria que vocês pensassem em uma situação que aconteceu, ou algo que você quer dizer para alguém, né, utilizando a CNV, e aí a gente começa com o 1. Aí vocês podem escrever aí, começar a fazer um rascunho aí, uma máscarazinha, para depois sair a frase, né, dessa maneira de falar com a CNV. Então, você vai descrever o fato, o que você quer falar, quando você fez aquilo, ou quando aconteceu tal coisa. Então, observação do fato, sem julgamento, sem sempre, você sempre faz isso, você nunca faz isso. Não generaliza, traz para o dia, traz para o fato, quando você falou tal coisa e a gente estava dentro do carro, traz para o fato. Eu me senti, então, qual é o sentimento? Vai lá na listinha de sentimentos, pode só anotar a máscara aí, depois vocês vão para a listinha de sentimentos, procura qual é o sentimento que mais condiz com aquilo, fecha um pouquinho o olho, respira, se conecta, né, com o que você está sentindo, para que você possa descrever isso da melhor forma. Então, eu me senti de tal jeito, porque eu precisava de... Então, do que você precisava? De conexão, de cuidado, de compreensão, de apoio, de, enfim... de liberdade, do que você precisava, né? Então, coloca para essa pessoa o que você precisava, respeito, e aí você faz o pedido, né? Então, você está disposto, você estaria disposto, você poderia, você pode. Então, seja bem específico no que você precisa para aquela pessoa ou para aquela situação. Então, seja com filho, seja com marido, seja com chefe, seja com colega de trabalho, a CNV, ela pode ser utilizada em todas as situações. E não só
para situações de conflito, mas a gente também pode enriquecer um pouco mais a nossa vida e a do outro, usando a CNV para expressar nossa gratidão. Então, a gente já está realmente indo para o fim. Eu gostaria de convidar você a pensar em alguém, em alguma situação aí de gratidão que você gostaria de expressar para essa pessoa. Então, respira, tira um pouquinho o conflito de lado, né, do exercício anterior, e vamos agora para um segundo exercício, que é a expressão da gratidão. Então, pensando em alguém, né, esse período difícil que a gente está passando, pandemia, isolamento social, enfim, tudo isso que está acontecendo, algo que alguém fez para você, que enriqueceu sua vida, você vai ali relatar o fato, então você vai falar, nossa, fulano, tal coisa que você fez me sentir de tal jeito, e isso me proporcionou tal coisa, né? Então, isso é muito mais, gente, do que você simplesmente falar assim, nossa, amiga, obrigado, ou, ai, fulano, muito obrigado. O muito obrigado, ele expressa a gratidão, mas é tão gostoso quando a pessoa consegue expressar para você o que você fez exatamente que a tocou e por que a tocou. Né? Então, isso é realmente maravilhoso e dá muito efeito. E a gratidão, quando você expressa a gratidão, a pessoa que recebe, né, esse agradecimento, ela fica muito feliz, você traz ali uma alegria imediata para essa pessoa, e você também enche seu coração de alegria. Então, a gratidão, ela é um caminho que ela beneficia quem dá e quem recebe, né? Então, eu convido você a fazer esse exercício da gratidão, né, relatando esse fato, manda uma mensagem de WhatsApp, terminando aqui a apresentação, liga para essa pessoa, demonstra essa gratidão, e utilizando os passos da CNV, você vai ver como isso vai ser muito mais gostoso de fazer. Então, finalizando, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos que acompanharam. Muito obrigado, Roberta. Acho que é um conteúdo muito necessário para a gente em qualquer situação, né? De qualquer relacionamento cotidiano, seja familiar, seja amoroso, seja profissional, como você bem colocou, né? Mas eu acho que às vezes a gente não para analisar esses conflitos com uma técnica mesmo, né? Às vezes a gente não sabe como resolvê-los porque a gente não consegue ter a dimensão de que existe uma forma de enxergá-los assim de uma forma um pouquinho mais racional e de poder solucionar ali às vezes uma situação que não tem necessidade de gerar um conflito, né? Às vezes acho que a gente pode evitar muitos conflitos com essas técnicas todas que você passou, né? Exatamente, porque muitas relações são importantes para nós. Então, são importantes e são, muitas vezes, a gente precisa mantê-las ali por resto da vida. Então, se a gente não desenvolve também uma maneira de se dar bem e de lidar com isso da melhor forma, não sendo bonzinho, não falando o que eu penso, mas sim sendo autêntico. E também acho que, para finalizar, destacando que é um processo que exige muita coragem, né? Eu acho que para você desenvolver e fazer a CNV, você precisa ter coragem, principalmente de demonstrar sentimentos no ambiente de trabalho, que eu acho que ninguém está acostumado, né? Então, a gente vê que hoje em dia está caindo por terra esse negócio assim, deixa seus problemas em casa, no trabalho, você tem que ser outra pessoa. Isso não existe, né? Se eu não estou bem, eu preciso comunicar que eu não estou bem, porque eu sou um ser único, né, integral, com todos os meus sentimentos e pensamentos, que vem o pacote inteiro, né? Sim. E só comentando um outro comentário que você tinha feito sobre as instituições de suporte emocional, né? O canal que a gente tem parceria é o Cuidando de Quem Cuida de Nós, que é um programa da Johnson's, que a gente fez uma parceria de divulgação, então ele é aberto para todos os profissionais da saúde, no nosso caso, principalmente profissionais de enfermagem, né? Então ele oferece ali uma escuta, um acolhimento para esse profissional que está se sentindo incomodado, né? Que às vezes nem sabe o que está sentindo, né? Exato. E aí o pessoal pode acessar o site e um aplicativo que a Johnson disponibilizou. E justamente nessa temática de às vezes a gente não sabe nem o que aflige a gente, que
que eu achei muito interessante a lista das necessidades e dos sentimentos que você aponta ali. Porque eu acho que acontece muito isso, né? Às vezes a gente está Sim, incomodado e fala, eu tô nervoso. Não, mas eu não tô nervoso. Eu tô sentindo uma coisa que é raiva, mas não é raiva, sabe? Então eu acho isso. que isso é um passo muito importante de você saber combater isso que te aflige, né? E o estudo da CNV, aqui eu tive que fazer um pocket, né? Que a gente estava Aham, só em uma hora, mas assim, tem aham. muita coisa para a gente discutir. Por exemplo, a raiva. Quando você pensa na raiva, a raiva ela não é muitas vezes relacionada ao que aconteceu, mas sim aos julgamentos que estão na sua cabeça relacionados àquela situação ou à pessoa. Então, se eu começo a identificar o que está por trás da raiva, quais são esses julgamentos que passam na minha cabeça, o que, que eu penso enquanto eu estou com raiva, eu vou ver que muitas vezes não tem a ver com o que aconteceu, mas sim com todo esse histórico, com situações cristalizadas, que já vem de uma relação muito difícil. E aí, quando eu consigo separar uma coisa da outra, eu consigo começar a resolver meus problemas, né? Sim, que aí eu enxergo também a relação com a atenção plena que você comentou, né? É tudo Exatamente. muito concatenado, né? Muito, muito. E uma situação também que você citou é sobre as reações numa situação de conflitos, a pessoa se cala ou se ela explode, né? E Aham. que de qualquer forma a violência não gera uma conexão, né? E a gente sabe que infelizmente os profissionais de enfermagem acabam lidando com situações de conflitos externos, né? É uma fila que demora, é a pandemia que tem muito atendimento e que infelizmente muitas vezes um paciente ali com uma conduta inadequada acaba descontando no profissional de enfermagem essa Exato. frustração, né? E eu acho que essa frase sua, violência não gera conexão, eu acho que ela resume muito bem isso, né? Porque não adianta a pessoa que está insatisfeita gritar com o profissional de enfermagem, agredi-lo ali verbalmente. E, infelizmente, a gente sabe que também fisicamente acontece, né? Que não vai ser isso que vai resolver a situação, né? Uhum, exatamente. E como eu falei, né, às vezes, quer dizer, eu tenho visto, né, eu tenho percebido, não sei o pessoal aí se todo mundo já conhecia a comunicação não violenta, mas muitas pessoas ainda não conhecem. Então, você saber que você não que a pessoa não precisa conhecer a comunicação não violenta para ela acontecer. Você pode fazer. Então, se você é um profissional de enfermagem, que você recebe uma pessoa num estado de raiva, num estado alterado, você já consegue usar alguns elementos para ouvir essa pessoa com empatia e tentar identificar quais são os sentimentos e necessidades. Quando você começa a entrar no campo das necessidades e ela entende que você está entendendo o que ela quer e precisa, isso começa a fluir. É claro que tem comportamentos que são inadmissíveis, né, principalmente violência física, que a gente sabe que o profissional de enfermagem passa, e realmente isso não tem jeito. Você não vai conversar com uma pessoa que está a ponto de te agredir. E aí é que você precisa, às vezes, recuar e dar esse tempo para baixar ali aquela emoção e depois conseguir fazer esse contato. Com certeza. Fiz uns outros comentários aqui. Em geral, os comentários do público, Roberta, foram de agradecimento, de satisfação. O Que pessoal bom. achou o conteúdo muito relevante. Eu acho que está dando algum corte na nossa transmissão. Tem alguns comentários do pessoal dizendo que acho que na hora que a gente está passando aqui da nossa reunião pro Facebook, está dando algum cortezinho. Então eu Ah, vou tá. retomar alguns assuntos só para para o pessoal não perder, tá? Tá. Você começou falando de suicídio, né? Que a gente não pode deixar de tratar esse assunto por ele ser um tabu, né? Justamente a fala sobre o suicídio, né? E mostrar que ele existe, né? Que é uma maneira de combatê-lo, né? Quando a gente pensou em comunicação, né, para falar no Setembro Amarelo, porque o suicídio, né, a campanha Setembro Amarelo, ela traz realmente uma luz a um tema que fica na escuridão, né? Então as pessoas não comentam, não falam sobre suicídio, é uma coisa assim meio velada, e só que para a pessoa sair desse sofrimento, ela precisa ser ouvida numa escuta empática, numa escuta amorosa. E eu até não entrei muito no detalhe do suicídio, porque o Corém, ele fez, né, palestras, inclusive com o CVV, e o CVV ele aprofundou bastante nesse assunto, e eu entrei mais no assunto da comunicação. Então, eu trouxe a técnica da comunicação não violenta, justamente para que a gente possa trazer mais humanidade nos nossos contatos, né, de comunicação de um com o outro, trazer isso para os nossos relacionamentos
pessoais, né? Porque a gente vê o quanto é difícil a comunicação entre casais, a comunicação entre pais e filhos e a comunicação também no ambiente profissional. Sim. Entre as habilidades também que você destacou, eu vi muita relação entre a natureza da enfermagem. Por exemplo, suspender julgamentos moralizadores, né, que é uma das habilidades ali que eu acho que faz parte, os profissionais têm já essa conduta, né, de não existe um julgamento, né. O foco da enfermagem é o cuidado do paciente, da pessoa, né, então não existir esse julgamento já é uma habilidade que o profissional de enfermagem tem por natureza também, né. Então E é uma profissão, né, igual o estudo, né, da Teresa Wiseman, que foi estudante de enfermagem, fez esse estudo das profissões, né, de alta conexão humana. Então, a enfermagem, por si só, ela já pega a pessoa no momento de vulnerabilidade. E quando eu comecei a trabalhar, né, logo que eu me formei, tinha uma chefe que falava assim, olha, o paciente nem sempre tem razão, porque no comércio se fala, né, o cliente sempre tem razão. Aí, na enfermagem, ela falava assim para mim, o paciente nem sempre tem razão, mas ele tem emoção. Então, a gente se conectar com o que ele está sentindo e precisando no momento. E a enfermagem é isso, é dar o cuidado em cima da necessidade que a pessoa tem naquele momento. Nada mais é do que isso. É você fazer pela pessoa o que ela não pode fazer pela debilidade dela de estar doente e você proporcionar que ela passe por aquilo da melhor forma possível, que é ter compaixão, né? Você fazer alguma coisa para aliviar a dor. Então, realmente, se você trouxer a comunicação não violenta para o seu trabalho, para o seu dia a dia, estudar, se aprofundar, porque, como eu falei, não é amanhã que você vai sair fazendo comunicação não violenta, é difícil. Ainda hoje, eu já estou há 3 anos estudando isso, ainda hoje, às vezes em contatos, em comunicação, eu falo, puxa, não fiz nada do que tinha que fazer, mas eu tenho a percepção do que eu não fiz, né? Então, assim, eu consigo ver para melhorar da próxima vez. Então, tem relações que são mais fáceis, tem relações que são extremamente difíceis. Mas eu acho que a gente tendo essa intenção, essa coragem, né, de estudar e de praticar, eu acho que é uma ferramenta muito válida para a nossa vida. Sim, e ela pode ser, como você já acabou de citar, mas ela pode favorecer a relação ali entre o paciente e o profissional de enfermagem, né? Se você aplicar a comunicação não violenta, você está em contato com o paciente, às vezes não sabe nem explicar o que ele está sentindo também, né? Você vai elaborando ali a sua conversa com ele e consegue ter um cuidado mais qualificado, até humanizado mesmo, né? Exatamente. Então, assim, um paciente que está ali, que é só reclamação, que fica contando história, que se você chegar, do que você precisa, o que eu posso te ajudar, né? E você ir aí perguntando, sempre buscando o fundo da necessidade, eu acredito que isso realmente vai trazer um atendimento mais humanizado. Sim. E você fez um comentário também que eu achei muito interessante ali da comparação dos problemas. A gente não compara problema, não compara dor, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente percebeu na pesquisa, a gente vai aprofundar na sexta, mas legal que você já tenha antecipado, dentre ali as questões do burnout, também a gente percebeu que os profissionais acabam se preocupando muito em não contaminar os demais, mais do que contaminar a si próprios, assim. Então, mas é importante também ele ter a noção de que ele também pode ser vítima de uma contaminação, então ele ter o cuidado com ele próprio. A preservação da segurança dele também importa, né? Sim, sim, é como um todo. E eu acho que já é próprio também da profissão, eu tenho percebido isso, até próprio de mulher, né, do gênero feminino também, essa questão assim, de largar um pouco o cuidado de si mesmo para cuidar do outro. Só que se você perceber que quanto mais você se cuidar, quanto mais você trouxer o autocuidado para a sua vida, mais sentido vai fazer de você cuidar do outro, mais você vai poder cuidar dessa pessoa com tudo que você tem de melhor para dar para ele. Só que é importante esse autocuidado. Isso não precisa de ser feito com culpa, não precisa ser feito como algo egoísta. Não, gente, o autocuidado é extremamente necessário. Né? E quantas pessoas, muitas vezes eu atendo na subseção do Corém, muitas pessoas que a gente vê que adoeceram, né, por conta de não olhar para si mesmo, do que está acontecendo, do que está passando com si mesmo, né? Então é muito importante mesmo. Porque a natureza da profissão é cuidar do outro, né? Mas é importante que o profissional tenha em mente que ele também precisa do cuidado próprio, né?
Exato, porque até o Corém, ele tem a campanha, né, do cuidando de quem cuida, Isso. mas que fique claro que eu preciso cuidar de mim mesmo, que essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, ele tem que vir em primeiro lugar. Se eu não cuidar de mim, vai ser muito difícil que o outro faça, que o outro entenda o que está passando dentro, né, e faça por mim. Sim, com certeza. Tô pegando mais uns comentários que eu tinha feito também aqui. Uhum. Eu acho que foi muito legal esse exercício que você fez do planejamentozinho ali, né, de observação. Então, eu estou observando essa situação, né, porque acho que Isso. muitas vezes mesmo a gente acaba inventando uma história assim na nossa cabeça, a maneira que a gente interpreta, achando que o outro tem a mesma interpretação, né. Então, acho que é muito válido essa percepção mais, não sei se, não digo fria, acho que mais realista mesmo, né, da situação. Eu tenho que separar o que é real e o que é do meu pensamento, porque tem uma frase também de um professor que ele fala: o mapa não é o território, cada um tem seu mapa. Né? Eu tenho o meu, você tem o seu. O meu não vai servir para você, então o meu não é verdadeiro para você. Né? Cada um tem suas crenças, cada um tem seus valores. Então, isso é muito importante de você saber separar, né, quando você está aí num contato com o outro, né, e aí quando você observa e fala o que realmente aconteceu, vocês dois viram da mesma forma, porque você está tirando a fotografia. Se eu tiro a fotografia e te mostro, você pode até ter uma interpretação e um julgamento, mas se eu descrever a cena, você vai ver a mesma cena. É Talvez as verdade. interpretações sejam diferentes, né, os julgamentos, mas a cena vai ser a mesma. É verdade. Outros comentários novos aqui do pessoal que acompanhou a gente não teve, tá? Uhum. Ah, e uma coisa que eu achei muito interessante também que você citou, porque a gente estava falando muito da comunicação como fala, né? A gente fala, Uhum. demonstra a sua preocupação, tenta entender, mas a escuta também com a escuta não violenta, né? A escuta com CNV, sem Isso, julgamento, com a curiosidade e a intenção mesmo de ouvir, né? Eu acho que isso. é fácil a gente falar, ali indo para empatia, né? Vem aqui que eu vou escutar o que você fala, e não escuta, né? E aí, a É, pessoa que está querendo ser ouvida, ela percebe que ela não está sendo escutada, né? Ela percebe é, quando realmente existe a intenção ali de ter essa escuta, quando não existe. Então, acho que quando a gente vai se dispor a escutar alguém mesmo, acho que tem que ser uma intenção real mesmo, né? e é tão interessante, Alexandre, que assim, várias vezes eu me pego falando, às vezes eu tô falando, eu falo assim, gente, isso tudo é da minha imaginação, eu tô só, daí eu falo para a pessoa, olha, eu tô só imaginando, tá? Porque quando você vê, você tá falando, fala, nossa, para, é tudo da imaginação, não aconteceu nada disso, porque a gente tem essa coisa nas conversas, eu vou falando o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho que está acontecendo, mas eu não sei de fato o que está acontecendo. Né? Sim, E é muito importante a gente trazer essa luz, essa consciência. Então, como eu falei que é uma prática, você vai percebendo essas reações automáticas, então você vai saindo do automático. Esse é o objetivo, que eu saia do automático, que eu realmente me conecte com você e com o que está acontecendo, e não com esse milhão de pensamentos que eu tenho na minha cabeça, senão a gente não vai chegar, né, a lugar nenhum. sim. E isso é tão. A gente acaba subestimando isso no cotidiano, né? A gente acha que a relação é uma coisa que simplesmente acontece, mas a gente precisa observar o comportamento, né? Porque Esse, senão a gente vai, como a nossa colega tinha comentado aqui, que às vezes ela se sentia mal e chorava não saber por quê, né? Então isso acaba trazendo impactos na nossa saúde mental, né? Sem que a gente perceba. Eu acho que uma característica das questões que afetam a saúde mental, acho que é meio essa mesmo, né? A gente vai deixando as coisas passarem sem dar atenção. Assim, fiquei bravo, mas tudo bem. Você falou, a pessoa que vai engolindo toda aquela frustração é aquele que já explode e depois se arrepende. Né? Então acho que é tudo um processo de observação mesmo, de tentar tratar tudo com a maior parcimônia possível, né? exatamente, você trazer ali para esse campo onde não existe o certo e errado, você trazer para esse espaço entre duas pessoas e que cada um possa realmente se expressar para que ambos construam juntos, né, algo que atendam ambas as necessidades. Vai ter momento que não vai atender, vai ter momento, só que aí eu vou ter que saber o que eu vou fazer com isso, né? Sim, E a vida é assim, a vida é feita de momentos difíceis e momentos agradáveis, então essa autorregulação do que eu faço com aquilo que não me agrada também é muito importante. Por isso também o autoconhecimento, que também já foi uma palestra
que foi a última que foi até a chefe técnica Ligiane que fez, né? Sim, sim, sim. É um tema que a gente tem abordado bastante, justamente para favorecer a saúde mental, né? Pode parecer que a gente fala, isso é simples, mas a gente não observa, fala, isso é óbvio. Muitas vezes não é, né? Se fosse tão óbvio, a gente não ficaria surpreso quando fala, nossa, tem uma É, lista de sentimentos, de necessidades que eu deveria me ater, que poderia me ater a entender melhor o que está acontecendo comigo, né? e eu recomendo também a leitura, né, das obras do Marshall. Esse livro aqui é o primeiro, assim, que eu acho que precisa que tenha a técnica toda. Aham. E na internet também tem os vídeos explicando, tem bastante material. Então, assim, eu recomendo que quem tiver interesse, quiser aprofundar no assunto, que estude um pouco mais. Tem os canais do Corém também, eu me disponibilizo, tem o Fale Conosco, se quiser mandar mensagem, a gente pode fazer contato e continuar, né, tirar dúvidas, continuar essa conversa também. Que legal. Ah, ótimo. Então, pessoal, quem tiver interesse no conteúdo, a Roberta encaminha. Você mostrou o seu e-mail também ali no finalzinho da apresentação, Isso, né? É robertaz, Roberta @corém. Z, @corém-sp.gov.br. Maravilha, Roberta. Deixa eu só ver aqui se não chegou nenhum outro comentário, mas se não, eu acredito que a gente já esteja encerrando mesmo. Já queria te agradecer mais uma vez a presença, a sua disponibilidade, todo esse conteúdo que é Obrigada a muito você. relevante para a gente, né? Em todas Sim. as situações, mas numa situação que a gente está se deparando com o isolamento, com o desconhecido, com a revolta contra algo que a gente nem sabe direito o que é, né? Porque com medo, com tantos fatores que impactam a gente ao mesmo tempo, né? Com tantos sentimentos assim que desconfortáveis, né? Angustiantes ao mesmo tempo. E para mim foi um prazer, eu agradeço também o convite, porque é algo que eu acredito, que eu venho vivido, que eu venho experimentado na minha vida, e quando a gente vê que o negócio é bom, a gente quer dividir, né? A gente quer Sim. compartilhar. Então, para mim foi um prazer, eu adoro falar sobre isso. Tá, então já fica o convite para voltar, para conversar com a gente de Vamos novo. ver, pode deixar. E legal, um outro comentário que veio agora na minha mente aqui, que é um processo, né? Acho que você não falou em nenhum momento que faça essa fórmula e amanhã você muda o seu jeito de ser. É um processo, uma observação, né? É um processo. É um processo. E eu lembro até assim, no primeiro ano, quando assim, acho que durante o primeiro ano de CNV, eu não consegui fazer a CNV. Falar. Eu fazia o primeiro, segundo, terceiro, eu falava, nossa, necessidade. Então, assim, é um processo mesmo, é um É, processo e demanda o estudo. Pode ser que tenha pessoas que tenham mais facilidade, outras mais dificuldades. Mas, assim, exige realmente coragem, né, de você se abrir, olhar para dentro e comunicar o que está dentro de você, porque muitas vezes isso também não é fácil para as pessoas não, elas não querem mostrar, né, ter essa vulnerabilidade de mostrar o que realmente estão sentindo, né, elas que são fortes, tem que mostrar que eu sou forte, eu não posso mostrar isso, e principalmente, como eu já disse, no ambiente de trabalho, né, Alexandre, ninguém sim, quer mostrar o que está sentindo, eu tô ali, sou uma armadura, sou forte, e, gente, vamos ser humano, todo mundo tem, sim. somos todos seres humanos. Sim, os profissionais de enfermagem que tem agora, acho que a sociedade a gente reconhece bastante o trabalho deles, de vocês, né? Isso também em virtude de todo o problema causado pela pandemia, mas de o profissional não vê problema em assumir que ele está se sentindo angustiado, que ele está se sentindo Sim, chateado, né? sim. É certo ele perceber e entender esses sentimentos, essas necessidades, né? E isso Sim, faz bem para ele. é certo e é louvável, porque, né, saiu muito na mídia os super-heróis. Gente, ninguém aqui é super-herói, não são Sim, mulheres maravilhas e super-homens, não são. São gente, né? São gente que tem família, que tem sentimento, que tem necessidades, que estão sofrendo, que tá difícil, né? E vamos falar, né? Falar para aliviar. E alivia mesmo quando você consegue falar. com certeza. Roberta, chegaram mais uns comentários aqui de agradecimento, então acho que é um bom Obrigada. sinal de que o pessoal gostou de Que todo o bom. conteúdo. Acredito que vão começar a adotar, né, a CNV. Reitero que Tomara. fica um convite para você voltar, já para a gente falar do CNV, de outro conteúdo que você também já tem aí, que a gente com certeza vai agregar muito para os profissionais. Tá, jóia, Alexandre. Muito obrigada a todos que acompanharam. Foi um prazer, tá? Passar esse tempinho da tarde com vocês. Tá ótimo.
Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Amanhã a gente tem mais uma transmissão pelo projeto Corém Sem Fronteiras de autocontrole. E na sexta-feira a gente tem mais uma outra transmissão sobre a pesquisa de saúde mental que a Roberta citou no começo da transmissão. Então, todas são ao vivo aqui pelo Facebook, amanhã às 17 horas, na sexta-feira às 16, e a gente conta com a presença de vocês nessas próximas transmissões também. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.